Olá! Hoje a gente vai montar um verdadeiro kit de ferramentas para entender os acordos que, querendo ou não, moldam o nosso mundo. Vamos desvendar a classificação dos contratos de um jeito bem claro e direto. E para começar, uma pergunta para a gente pensar junto. Em quantos contratos uma pessoa entra assim num único dia? A resposta, eu garanto, é muito mais do que se imagina. Pois é, desde o café que se compra de manhã, passando por aquele aceita os termos de serviço que ninguém lê, até pegar o ônibus, tudo isso são contratos. Eles são tipo a arquitetura invisível do nosso dia a dia. Então vamos lá, esse aqui é o nosso roteiro. São 5 ferramentas essenciais que a gente vai adicionar ao nosso kit jurídico hoje para conseguir entender qualquer tipo de contrato que aparecer pela frente. A primeira ferramenta, e talvez a mais básica de todas, é olhar para as partes envolvidas e o que cada uma tem que fazer. Quem faz o quê? A resposta para essa pergunta já nos dá a primeira grande classificação. Bom, de um lado, a gente tem os contratos unilaterais. Aqui a obrigação pesa nos ombros de uma parte só. Pensa numa doação. Uma pessoa dá e a outra só recebe. Agora, do outro lado, temos os bilaterais. Esses são uma via de mão dupla. Numa compra, por exemplo, um tem a obrigação de pagar e o outro tem a obrigação de entregar. É uma troca clara. E se tiver mais de duas partes? Aí a gente entra no mundo dos contratos plurilaterais. Mas olha, atenção aqui num detalhe. Não é só ter vários compradores, por exemplo. A ideia é que cada parte tem um papel distinto e todas elas formam um vínculo único, como os sócios de uma empresa ou as empresas num consórcio. Certo, vamos pegar a nossa segunda ferramenta. Agora o foco muda para a parte econômica do negócio. Envolve dinheiro? Tem troca de valores? E o resultado? É garantido ou existe algum risco no meio do caminho? Primeiro, é preciso separar os contratos onerosos, onde os dois lados têm ganhos e perdas financeiras, que, aliás, são a grande maioria, dos gratuitos. Nesses, o sacrifício financeiro é de uma pessoa só. Um exemplo perfeito é o comodato, que é basicamente emprestar algo sem cobrar nada. Agora, dentro dos onerosos, a coisa fica ainda mais interessante quando a gente fala de certeza e risco. Nos comutativos, as cartas estão na mesa desde o começo. Todo mundo sabe exatamente o que vai dar e receber. Já nos aleatórios, a sorte, o acaso, entra na jogada. O seguro é o melhor exemplo. Paga-se por ele sem ter a menor certeza se o evento previsto vai acontecer. É uma aposta, no fundo. E o mais legal é que até um contrato que parece super normal, como uma venda, pode virar um contrato aleatório. Tem basicamente duas formas. A venda da esperança, quando se vende algo que talvez nem exista, como o peixe que ainda vai ser pescado, e a venda com quantidade incerta, tipo uma safra futura. A gente sabe que ela vai existir, mas quanto vai dar, só o tempo dirá. Chegamos à terceira ferramenta. Agora vamos olhar para a negociação em si. Como é que esse acordo nasceu? Foi resultado de uma conversa aberta entre as partes ou foi mais pegar ou largar? Esse quadro aqui resume tudo muito bem. Temos o contrato paritário, que é a negociação pura, onde os dois lados têm voz. Aí vem o de adesão, aquele que já vem prontinho, tipo de telefonia ou seguro. E no meio do caminho tem o contrato tipo, que usa o modelo padrão, mas que ainda permite negociar uma coisinha ou outra, como no contrato de aluguel. Tá, mas e aí? Se o contrato é de adesão, a parte mais fraca fica desprotegida? De jeito nenhum. A lei é esperta e entra para equilibrar esse jogo. Se uma cláusula for meio dúbia, confusa, a interpretação é sempre a favor de quem aderiu. E aquelas cláusulas que fazem a pessoa renunciar a direitos? São simplesmente nulas. A lei reconhece essa diferença de poder e protege o lado mais vulnerável. Quarta ferramenta do nosso kit. O foco agora é em duas perguntas bem diretas. Quando o contrato tem que ser cumprido e quem pode cumprir? Em relação ao tempo, a execução pode ser instantânea, tudo resolvido num ato só. Pode ser diferida, ou seja, cumprida de uma vez, mas lá no futuro. Ou pode ser de trato sucessivo, que é aquela que se estende no tempo, com obrigações que se renovam, como uma assinatura de streaming ou aluguel mensal. E sobre quem executa? Se as qualidades daquela pessoa ou empresa específica são a razão do contrato, ele é personalíssimo ou intuitu persona. Se foi contratado um show do Iron Maiden, é o Iron Maiden que tem que subir no palco. Agora, se o contrato é impessoal, o que importa é o resultado, não quem faz. Para limpar a piscina, qualquer bom profissional serve. E agora, chegamos na ferramenta final, a chave de ouro do nosso kit. A grande pergunta é, e daí? Para que serve toda essa teoria, toda essa classificação? É aqui que tudo faz sentido na prática.
É aqui que a mágica acontece. A famosa exceção do contrato não cumprido, que é um baita mecanismo de defesa, só existe nos contratos bilaterais. A proteção contra defeitos escondidos só se aplica aos comutativos, onde se esperava uma certa qualidade. E a possibilidade de revisar um contrato que ficou caro demais com o tempo, só nos de execução diferida ou continuada. Cada classificação abre uma porta para uma consequência jurídica diferente. E isso não é só papo de livro, tá na lei. O artigo 476 do Código Civil deixa isso preto no branco. Ou seja, essas classificações são a base para aplicar regras muito, mas muito concretas no mundo real. E assim, com esse kit de ferramentas em mãos, a forma de olhar para os acordos muda completamente. Aquele simples contrato de aluguel ou aquele termo de serviço de um aplicativo, de repente ganha uma nova camada de complexidade, chega de implicações. A pergunta que fica no ar é: qual desses contratos do dia a dia nunca mais será visto da mesma forma?